Bom, vamos lá então, gravar aqui mais uma aula da série Blind War. E hoje a gente vai ver situações jogando do Big versus SB. E é isso aí, vamos lá. Esse vai ser o sumário. Defesa do BB versus Raise 2x, 2,5, 3x, 3,5. Quanto que isso afeta, o quanto que isso muda as nossas reações do BB. A gente também vai ver range de tribet e stack efetivo. Isso, obviamente, GTO, né? Também vamos falar lá no final um pouquinho sobre punir limp do SB, tabelas GTO e jogando exploit. Eu separei uma mão onde entra bastante a situação do exploit, tá? Ela sai totalmente do GTO, que seria uma mão que GTO seria fold pré, e mais explorativamente contra aquele vilão que a gente vai ver, a gente vai conseguir diferenciar muito o GTO do exploit. A gente vai conseguir saber qual que é o momento certo de utilizar o GTO. Primeira dica que eu gostaria de dar para vocês, eu estou tentando fazer uma negociação aí com a Wide, de fornecer uma tabela para vocês, que vocês vão poder usar durante o game. E essa tabela, ela é muito completa, tá? Ela é extremamente completa. Ela tem simplesmente tudo de pré-flop. E inteira automatizada, tá? Inteira automatizada. Ela vai ter todas as situações. Ela vai ter chove de 5 a 20, ela vai ter call em chove de 5 a 20, ela vai ter open raise de 10 a 60, ela vai ter todas as situações de blind war, tanto defesa de BB versus SB limp, ela vai ter tudo. Ela é muito completa mesmo e toda automatizada. Ela tem rechove, flat, tribet, ela tem defesa de blind versus todas as posições, ela é inteirinha automatizada, né? Tipo, só um exemplo aqui para vocês, que a aula vai ser baseada bastante hoje, principalmente, BB em cima de SB Raise, né? E aí ela vai ter stacks ali de 15 a 60, por exemplo, tudo automatizado. Então, pode ser que em breve vocês tenham acesso a essa tabela, tá? Vai depender aí do que eu vou conseguir de negociação com a WED. E também estou produzindo agora uma tabela de pós-flop. Vamos ver quanto tempo demora para sair. Anotaram aí o sumário, né? Vamos aí para o próximo slide. Aqui eu só dei um molezinho nesse slide de não diferenciar o que é cada cor. Então, só para resumir aí para vocês, a cor verde, ela é call, a cor amarela, ela é tribet fold, a cor azul, ela é tribet call, a cor vermelha é chove, reto, e a cor branca, ela é fold, pré-flop. A gente começar aqui uma coisa bastante interessante, falando sobre o MDF. Aqui não estão cálculos exatos, tá? São cálculos aproximados. Eu só conseguiria fazer esse cálculo exato se eu pegasse um gráfico por stack, né? Aí eu conseguiria fazer exato. Como aqui está tudo junto, eu fiz aproximado. A intenção disso, óbvio, que é de mostrar para vocês o quê? Que quando o USB faz lá o limp dele, no caso hoje a gente está vendo sobre raise, né? Não sobre limp. Quando o USB faz raise,
a gente tem que reagir somando aqui 60 mais 7 mais 7 mais 11, 85% das vezes. A gente tem que reagir de alguma forma. Sendo com flat call, sendo com tribet fold, sendo com tribet call em forbet shove, sendo com shove reto. Ou seja, é uma defesa muito ampla e eu tenho a certeza que a galera não defende a quantidade que deveria defender. Isso é bem provado porque desde lá do começo da wide eu tento entender o porquê que a galera não defende a quantidade que deveria defender no mínimo. Você não quer uma coisa que já tem várias aulas, agora talvez de uma forma um pouco melhor, com alguns gráficos, enfim, alguns slides trazendo alguns demonstrativos de GTO, né? Porque isso daqui é o GTO, mas mostrando o quanto deveria ser, o quanto vocês deveriam defender, né? Por exemplo, o cara fazendo o raise lá, 30 blinds do SB, e aqui é um raise de 3.2, o que não vai mudar muito para o 3.5, que geralmente é usado, tá? É vocês saberem, quando vocês estão, por exemplo, 30 blinds efetivo ali, tipo, é você pegar o Wise do Kioff e não dar tudo na cara dele. Não dá call para ir jogar pós-flop com ele 30 efetivo de Ice Book Off. É você pegar o Wise 3 que está 50%, 50%, não seria errado você dar call? Com certeza não. Mas se a gente sabe que o field paga menos do que deveria pagar, pô, por que não pegar esse Ice 3 off e transformar ele inteiro também em chove reto, né? 30 blinds. Então, acredito que vocês têm acesso a esse tipo de tabela, só não automatizada, né? Vocês têm a mesma tabela, é a mesma, com certeza. Bem, se não for a mesma, é bem parecida. Só que ela está numa forma um pouquinho mais difícil de usar durante o jogo, né? Mas, se vocês realmente querem evoluir, querem dar o próximo passo, querem subir de reta, é sempre lembrar daquela tecla que eu vivo batendo. Ajuste o seu pré-flop. Tenha um pré-flop perfeito. Faça o seu pré-flop ficar todo verdinho lá, né, naquela planilha de stats. E se você fizer isso, automaticamente você vai ganhar dinheiro. Eu já fiz aposta com vários jogadores aí que se ele deixasse tudo verdinho e não ganhasse dinheiro, eu pagaria um salário para ele de pré-flop. Porque está provado que nesses limites basta você ter um pré-flop ajustado para ganhar dinheiro. Como vocês conseguem fazer isso de uma forma mais fácil? Utilizando as tabelas GTO. Então, aconselho vocês, sim, que pós-flop, nos limites que a maioria da galera que está jogando, o jogo exploit ele vai funcionar muito melhor. Tanto que hoje eu estou muito em busca de aprender tudo sobre MDA para trazer conteúdo de MDA para vocês. E o MDA, óbvio que a gente vai usar o GTO junto com o MDA para conseguir executar o exploit. Mas no pré-flop, o que eu falaria para vocês é que se vocês executarem GTO pré-flop, tudo que as tabelas mandam vocês fazer, vocês fazerem da forma correta, vocês já vão ganhar dinheiro. Tá? Essa é a primeira dica que eu tenho para dar. Assim. Então, olhando para essa tabela da defesa do BB versus raise do SB, a gente já viu que a gente tem que defender 85% das mãos. Passando isso no GTO, passando para o exploit, isso pode tanto diminuir um pouco, como pode aumentar para 100%. E a gente vai ver exemplo disso nessa aula, tá?
Mas o GTO em si, ele fala isso. Aqui eu peguei uma mão na qual eu joguei domingo, então um torneio bem recente. Inclusive o Caio estava aí na esquerda, né? Bout Builder 33 de domingo. Eu não sei o que aconteceu comigo, sinceramente, porque para mim isso é uma mão muito automática. Tá no meu jogo automático essa defesa aí de blind. E eu acabei foldando essa mão para mini raise. Separei ali a stats do vilão, as principais que eu deveria olhar. E então olhei o fold para tribet, olhei que ele abre 60 DSP e vi que ele tem ali algo em torno de 30% de limp do SB também, tá? Visto isso, olhem bem para esse cenário. Quem quiser printar, pode printar, porque vai vir as perguntas. Essa é a tabela GTO contra size de 3.2. Não é contra uma size de mini raise. Então, contra 3.2, a gente teria 50% sim de fold com o valete 6 off. Deixa eu pegar a mão aqui. Eu simplesmente fiz isso. Fiquei até meio que chocado. Por isso que eu quis separar essa mão. Para trazer exatamente... Eu gosto de trazer mãos que eu erro mesmo. Gosto, gosto de mostrar só a parte bonita do jogo, não. Ali o que, que pode ter sido uma falta de atenção, né? Sei lá, um número maior de telas naquele momento do domingo, e tá prestando atenção no outro spot, e ter dado um fold automático ali no SP. Isso mostra que a quantidade de telas ela vai influenciar muito no nosso EV. Quando eu dou fold com um valete 6 para mini raise do SB para o BB, isso é derreter EV. Não é nem perder EV, isso é derreter EV. Porque a pergunta que eu vou fazer é a seguinte, são essas. Naquele spot, como você jogaria? Flat call, tribet size de 2.7 ou tribet maior? Lembra das stats que eu mostrei e frisei do vilão. Ou você faria fold pré-flop? Sejam sinceros e coloquem no chat do Zoom mesmo, só para a gente ver ali o que, que a maioria faria. Digitem ali no chat do Zoom. Alguém falou flat, alguém falou tribet fold, alguém falou flat, eu tribeto 8 bebês, ou seja, tribeta maior do que 2.7, flat, tribet fold, tribet 3 bebê. Aí tribet 3 bebês, você só vai convidar o cara, né? Marley. Tribet 3 bebê não tem aí, né? Ah, 3x. Tá. Só lembrar, né? Eu vou até voltar aqui a HUD do cara para todo mundo pensar um pouquinho melhor aí nessa resposta. Olha lá, fold para tribet do cara. Pensem melhor aí sobre essa resposta. Dá para olhar ali do lado também que ele tem. Eu tinha uma amostragem 600 range dele, não sei, eu não lembro qual que era a amostragem do forbet dele. Tá? Mas o mais importante é que ele abre 60 da SB. Ele limpa quase que 30% também. E aí sim a gente consegue, de novo, voltar a pensar aqui nas respostas, né? Após olhar isso novamente.
Jogo só de flat, continuo tribetando. Tá. Beleza, eu rodei essa mão, né? Fiquei algum tempo nessa mão, rodando ela. Aqui, primeiro, a gente tem ela rodada GTO, tá? Sem lock, sem utilizar lock. Então, a gente vê que GTO não vai ter fold nessa mão. Sai fora de mim. Pode sentar. Vamos mutar o microfone aí, galera. Por favor, todo mundo muta o microfone. Senão dá interferência aí na gravação. Então, olhando para isso, rodando o spot no HRC, para mini raise, a gente olha que não existe fold, né? Não tem fold para mini raise. A gente tem que defender até mesmo o set Duke off. A maior parte, sim, fletando. A gente tem ali um range de tribet? Sim, tem. Mas vamos lembrar que esse vilão, ele não folda muito. Segundo ponto negativo, que ele cobria a gente. Terceiro ponto negativo, que era um torneio balde meio que no início, onde eu nem pesquisei o cara, mas eu tenho a plena certeza dele ser bem ruim. Ou seja, é o tipo do cara que ele tá a qualquer custo querendo dobrar no começo do torneio, querendo buscar balde no começo do torneio a qualquer custo, tipo, você precisar apostar, a mamãe aposta, é esse tipo de jogador, né? Então, acredito eu que a melhor situação seja o flat mesmo contra esse cara. Primeiro que a gente vai conseguir jogar melhor que ele pós-flop. E segundo que uma outra situação que eu encontro também olhando para esse cenário é que vamos dizer que a gente chovasse o que a gente deveria chovar. GTO, legal, bacana, vai funcionar bem porque ele vai pagar às vezes até com mão pior. A hora pegar, tipo, esse valete 6, por exemplo, e fazer um tribet show, será que dá para pensar nisso daí? A gente vai olhar isso daí também, tá? Vamos olhar isso daí também. Uma vez que ele paga muito tribet, mas uma coisa é tribet size, outra coisa é tribet all-in. São duas coisas bem diferentes uma da outra. Se fosse um vilão que pensasse o mínimo do jogo, talvez desse. Contra esse cara, eu realmente não tenho a certeza. Aqui eu fiz utilizando um lock, que é o lock. Eu coloquei lá o range do vilão certinho. Quanto que ele faz de open raise, tá? E travei no cadeado para saber tudo que eu tenho que dar call, tudo que eu tenho que tribetar. Então, continua não tendo fold. Do lado tem o range de limp dele também, né? Que eu coloquei ali aproximadamente o percentual dele de limp. E Tribet chega em 7,2, ficou um pouco pequeno esses números, não sei se vocês estão conseguindo enxergar aí, mas aqui eu manipulei o range, né? O range aqui está manipulado, tá com um cadeadinho ali, e eu coloquei ali os 60% de raise do SB. E mostrando pra gente que não tem fold. Tem 92,8 de call e tem 7,2 de tribet. E esses 7,2 tribet basicamente vão ser mãos de valor. Aí vocês podem olhar o range, que foi exatamente esse range que eu acabei de falar, de 92,8 de flat
e de 7,2 de tribet. Então, não tem tribet com esse valete 6 off no GTO. Visto que ele folda pouco para tribet, né, ele está defendendo ali razoavelmente bem, até um pouco além do que deveria, e eu tenho mostragem de mão desse cara, aí o certo com ele é utilizar o GTO mesmo. O que vai ser diferente no próximo exemplo que eu vou mostrar para vocês. Eu separei um próximo exemplo lá de uma mão que a gente teria que dar fold para flop, para raise. Mas no exploit eu acabei tribetando, né? E aí também rodei a mão para saber se era aquilo mesmo. Vai ser a próxima mão. Aqui agora eu vou pegar o servidor. Eu já deixei aqui pronto a mão que eu queria falar para vocês. E o que eu fiz? Aqui também tem um nudlock. Feito um lock, né? Por 60% de raise. Aqui mostrando o que eu deveria dar call, 96,2, e o que eu deveria tribetar. Olha como eu enxuguei esse range de tribet. Esse range de tribet, se eu tirar o cadeado ali de baixo e rodar a mão, contra esse vilão, eu deveria estar tribetando algo em torno de 11%. Tá? A gente até pode fazer isso. Pegar aqui, eu vou destravar esse cadeado aqui, ó. Vamos só ver as mãos que eu marquei aqui a mais. E vamos pensar nesse spot da seguinte forma. Vamos voltar ali um pouquinho e lembrar daqueles pontos que eu citei ser importantes. Quais pontos? É um vilão que tá atrás Balt, é um cara muito fraco, é início de jogo, onde eles têm mais coragem, né? O Field tem mais coragem, principalmente esses caras. Se alguém até puder fazer uma pesquisa no link dele lá, abra aqui, que eu realmente não deixei isso pronto, eu não pesquisei esse cara. Tá? O link dele é Wiki462. Eu tenho aqui 574 ranges desse cara, e esse cara, pelas stats que eu vi aqui, ele não é um jogador bom. Ele é meio fraco, assim, e ele é bem para frente, né? Olha os open races dele, né? Abrindo 26 GP, 36 MP. Ele gosta do joguinho, né? Não é muito de foldar para tribet, né? Ô, Fold Raul, para check raise não foldou. Ele gosta de joguinho, né? Ele gosta de um flopinho, né? Pode falar. eu ia falar isso aí que o rapaz acabou de falar. A finalização dele é 13%, finalização precoce, capacidade de 63, tem 25 mil mãos. Ele joga 24,5 o stack médio. E só isso. É ruim e joga caro, né? Deve estar perdendo um dinheirinho aí, né? E aí, em cima, me baseando nessas informações de que é um cara ruim e que é um cara para frente, para frentão mesmo, ele vai me pagar muito mais amplo do que deveria. Porque aqui eu coloquei uma situação, eu não coloquei de tribet size, eu coloquei uma situação de tribet all-in. Eu chovando ele 30 blinds, né? Porque a gente já viu que GTO eu não poderia estar chovando, certo? Valete 6. Agora, a questão que eu quero saber aqui é a seguinte. Vamos lá. Quem aí está pegando, primeiramente, quem aí está pegando esses combos que estão marcados em negritos e chovando 30 blinds nele? É óbvio que aí, tipo, Cara, isso vai ficar, a gente não vai fazer isso, não.
eu pego parte desses combos, não todo. Estou pegando, por exemplo, aí, ó, Me fala. o valete 10, o valete 9, o 10 e 9 ali, ó, 9 e 8 suta, 8 e 7. O resto eu não estou pegando, não. O 8 e 7, você chova ele? Show. Até essa margem eu tô chovendo. Contra esse tipo de cara, não. Tá. Agora, a grande questão é saber se é bom chovar esses combos contra esse cara. Porque o GTO fala que é bom. A grande questão é que o GTO fala que ele só deveria dar call com esses combos aqui. E a pergunta que eu faço para vocês é: esse tipo de vilão, você acha que ele vai foldar Rei e Dama Sutra? Você acha que ele vai foldar Ice e Dama Off? Você realmente acha que ele vai foldar 4-4? Esse cara aí não folda nada. Tudo que ele deu reis aí, ele vai dar call. Somente se tiver ais no combo dele. Não acredito que tudo, mas fiz um lock aqui, como vocês podem ter visto lá antecipadamente, agora eu desfiz, vou fazer novamente esse lock. Tá? Esse vilão em específico, ele não vai foldar nenhuma dessas mãos que eu estou marcando. Ele não vai foldar. Pode acreditar que ele não vai foldar. Acredite. Ele não deveria estar pagando, então a gente poderia estar chovando aquilo. Para não ser muito injusto, vou pegar umas mãos que ele paga só metade das vezes. Tá? Só metade, para não ser muito injusto. Não ficar tanto. Beleza, travei o cadeado e vou colocar aqui, certo? Com o cadeado. E agora eu vou rodar novamente. E agora que ele paga com todos essas mãos que é menos EV dele pagar? A gente já sabe que é menos EV dele pagar. E agora, o que a gente pode chorar nele? Aí eu peguei... Eu chovaria de dama mais. Não, peraí. Você me disse que contra aquele vilão, sim, você estaria chovando 7-8 suco. Então, sem a percepção de que ele vai pagar com tudo. Eu vou chovar aquele tipo de range, entendeu? Quando o cara faz isso Não, aí. mas lembra que antes de eu fazer a pergunta, eu coloquei 3 pontos importantes. O vilão é fraco, ele busca bout no início, ele quer dobrar no começo do jogo, ele está cobrindo o nosso stack. Esses pontos são os pontos importantes para eu fazer esse lock. Não, mas mesmo assim não vou chovar aquele tipo de mão porque eu ainda tenho equidade contra ele. Mesmo ele sendo fraco. Tá, mas espera um pouquinho só. Aí eu acho que é você que está errando, não ele. Uhum. Na minha opinião, você não está fazendo o que o GTO está mandando você fazer e toda vez que você chover, você vai tomar call e ele vai estar na sua frente. Ele não vai te dar call com nenhuma mão pior do que o 7-8, do que o 8-9, do que o 9-10. Todas as mãos ele vai estar na frente. E a gente só pode querer descer uma mão quando a gente pelo menos encontra um combo pior que o cara vai estar ali jogando, né? Descendo o all-in também. Então, fora o Aloysio que está com esse pensamento, alguém discorda do meu posicionamento sobre essa mão? Até os caras um pouco mais experientes aí, se puder soltar o microfone e falar, né? Douglas, de novo, com presença na aula aí, bastante satisfeito, jamais desmerecendo dos outros, que tem os caras que são bem fiéis às minhas aulas aí, eu sou muito grato a isso. Os caras que estão com um pouquinho mais de experiência já aí, jogando level 5, 6, que estão na aula, puder soltar o microfone e dar uma opinião aí, seria legal. Pelo jeito ninguém vai, né? Tá. Então, vai ter que ser a minha mesmo, Luiz. Não vai ter jeito. Contra esse vilão específico, a gente tem que chovar apenas isso que está mandando chovar, cara.
Tipo, eu posso pegar o 5-5 ali, que é EV positivo, e chovar? Posso. Não tem problema. Porque é EV positivo. Oi? Mandou no chat aí, ó. Tá. Sabendo que ele é lunático e pagaria qualquer lixo, show só o valor mesmo. Basicamente é isso, né? Então, a gente sim vai partir para um range mais linear, com certeza. Tá, alguém escreveu lá contra o Blandon que eu prefiro jogar pós-flop em posição, não chovaria os pares pequenos porque tem muita variância, sendo que ele vai pagar com tudo. Discordo. Discordo completamente. Naquele stack efetivo, os pares menores jogam, não só os pares menores, tipo, par 6-6, 5-5, 4-4, 3-3, são pares que eu chovaria ele, tá? Eu rechovaria ele. Esses pares eu tô fletando para quê? Eu quero jogar o pós-flop para quê com esses pares? Para não trincar e foldar para CBET, né? Porque senão você vai errar da call flop, e aí eu já sei qual que vai ser a consequência disso. Aí você vai dar call na CBET, né? Porque vai bater lá um flop, sei lá, você deu call 5-5. Vai bater um flop Duque, 7 e 10. Ele vai dar a primeira CBET, você vai dar o primeiro call. E aí bate a dobra do Duque no turn. E ele manda outra. E aí você fala, paguei a primeira, não mudou nada com esse Duque aí, né? Vou dar mais um call. E a hora que você vê, já foi para casa do chapéu SPR. Agora alguém falou, versus esse perfil de vilão com pocket pair, você realiza 100% da equidade do banco. Perfeito. Coloca na cabeça que pockets jogam mal pós-flop. Os pockets pair jogam mal pós-flop. Não existe call ali com 5-5-6-6. E eu sei que tem muita gente fazendo. Por isso que eu quis separar esse spot. Um spot onde eu errei feio, né? Foldei por falta de atenção, não por falta de conhecimento. Mas eu quis trazer isso para a gente fazer aqui alguns locks no HRC e mostrar para vocês que contra um vilão desse lunático, principalmente no início de balde, a gente não vai estar podendo chovar o quão amplo deveria no GTO. Se a gente chovar agora contra um cara que vai pagar o dobro do que ele deveria pagar, e lembro também que lá no começo, quando eu perguntei, o Aloysio foi o primeiro a falar, esse cara não folda nem mais. Esse cara não folda Broadway, esse cara não folda par. E eu concordo plenamente com essa colocação. Visto que ele não folda essas coisas, como que eu vou chovar um 8-9 surdo? Não posso. Não posso. Porque daí também ele não vai me pagar com 8-6, por exemplo, surdo. Correto, galera? Então, vocês conseguiram pegar o que eu quis passar nesse spot para vocês em específico? O GTO versus o exploit aqui nessa situação? Situação de, principalmente ali, de passando do early game para o comecinho do middle game, mas ainda um torneio que ainda tem reentrada, esses loucos estão descendo um montão de coisa. Vocês conseguiram entender o porquê a gente tem que chovar mais os valores contra esses caras? Também por que eu fiz esse log? Porque se eu pegar a minha tabela lá GTO de pré-flop, na qual eu comecei a dar o exemplo para vocês falando, faça o GTO pré-flop e vocês vão ganhar dinheiro.
Não importa o restante, vocês vão ganhar dinheiro usando GTO para flop. Se eu pegar a tabelinha minha de defesa versus raise, e raise de 3.2, tá? Não é nem o raise de 2x. Se eu pegar a minha tabelinha lá de 30 BB, olha lá o que tá fazendo com os pockets lá, ó, que alguém falou aí que fletaria. Não existe o flat nem pro 88. O 99 tá dando three-bet size para pagar o all-in. Né? E o restante versus raise e SB, porque na próxima aula a gente vai ver bastante situação de limp do SB, né? Hoje a gente só vou passar alguns insights para você sobre limp de SB. Mas olha lá o que está fazendo lá, ó, os pockets, principalmente 30 BB. Chovendo todas. Né? Quem falou lá que daria call os pockets é um link até mais grave, bem mais grave do que o Aloísio, por exemplo, que estava chovendo 7-8, 9-10, que estava chovendo, né? Algumas mãos lá. Contra aquele vilão específico, fazendo mini raise, aqui essa tabela não é mini raise, é 3.2. Tenha uma percepção de tudo que a gente pode extrair de bom nesse cenário, porque a gente vai se deparar com ele muitas vezes em torneio balde. Muitas vezes. Lembrar, esse cara tá me cobrindo, esse cara é tarado de balde, esse cara tem uma finalização precoce enorme, esse cara não vai foldar o que ele deveria foldar, eu jogando aqui, do BB para SB. Por quê? Porque ele tá olhando só pro balde. A mãe dele tá atrás dele falando, filho, não pode dar box daí. Ele falando, mãe, é 7,50. Eu vou pagar. Então, nem a mãe pedindo, eles foldam. Se nem a mãe pedindo, eles foldam, isso óbvio que quando eu estiver pronto para trazer as aulas que eu contratei agora de um cara para estudar MDA, o MDA vai provar isso daí para vocês. E o MDA eu vou conseguir pegar lá 150 milhões de mãos e mostrar para vocês o que o field está fazendo. No early game, no middle game, no stack efetivo tal, no torneio balde, eu vou conseguir mostrar tudo isso aí para vocês. Mas essa percepção, eu não preciso nem do estudo do MDA para ter a certeza do que eu estou falando. Até porque se eu não tivesse certeza, eu não teria trazido, não teria trazido essa situação para a aula. Seria diferente. Podemos ir para o próximo spot? Podemos falar do próximo spot já? Alguém quer tirar alguma dúvida aqui desse primeiro spot que a gente viu? E essa parte de teoria de GTO versus uma adaptação ali para o GTO? Não seria nem um exploit, na verdade, seria uma adaptação de GTO. Todo mundo entendeu perfeitinho. No próximo spot, então, que vocês forem jogar ali do SB para o BB, quando o SB estiver cobrindo e for lunático fazendo raise, vocês estiverem ali em torno de 30 blinds, vocês já sabem que vocês não podem chovar o quão amplo deveria, né? Porque, de novo, se eu soltar esse cadeado aqui, vamos lá, vamos ver o quanto muda de novo, só para ficar bem fixado. Eu quero bem fixado para vocês entenderem a diferença. Então, quando eu faço aqui o normal, eu deveria estar chovendo 10,2% do range. E aí o Aloísio não estaria errado. Por exemplo, se o Aloísio fizer isso contra um cara que sabe jogar, que também está jogando o GTO do SB, e ele não vai dar call só pelo balde nos 30 blinds, ou seja, ele vai pagar no mínimo próximo do que deveria, talvez por ser balde, pouquinha coisa mais ampla, pouca coisa mais ampla.
Ele vai pegar os EVs positivos, ele vai dar call com todos os calls que ele deveria dar realmente, né? Que daí aqui está mostrando aqui os calls que ele deveria dar. Ele vai pegar ali um EV de até o 6-6, eu acho, com um cara que sabe jogar, tipo, uma mão que é meio que break-even, ele não foldaria. Talvez ele te desse call até mesmo com 10 e valete sutre, né? Que é break-even também. Né? Então, mas um cara que sabe jogar, ele não vai muito além disso daí. Vai te dar um call ali de AS 10 surdo, sabe? Tipo, talvez um AS 9 surdo, que não deveria, mas por ser balt, eles acabam fazendo um pouco mais. Agora, um cara que é lunático, pode, no mínimo, dobrar, no mínimo, tá dando 7, pode colocar que ele vai te dar call ali de 14, 15%. Ou seja, o nosso range de tribet chove, porque a gente já viu que não tem tribet size contra esse cara, é flat, né? Valete 6 ali, nos 2x. E quando ele tá fazendo 3.2, 3.5, aí sim, no GTO, vai ter um pouco, sim, de tribet size fold, vai ter um pouco de call e vai ter 50% de fold. Tá? Contra a size correta. Aqui a gente está fazendo contra tudo, todo o cálculo foi feito em cima de size mini raise. Tudo muito claro para todo mundo? Tudo muito certinho para todo mundo? Conseguiram? Eu voltei aqui para vocês entenderem muito bem, saberem diferenciar, porque vocês vão se deparar muito com esses spots, principalmente em torneio bout. Beleza? Lembrando que em torneio bout existe também uma teoria de quando a gente está sendo coberto, essa teoria é fato, a gente deveria estar chovando sim mais amplo, porque a gente vai tomar call mais amplo. Então, por exemplo, quando está me mandando chovar essas mãos aqui, eu optaria, por exemplo, em pegar mãos de cima para chovar. Tipo, não está mandando chovar o S10 off, mas aí eu já acho legal substituir essas mãos aqui que o GTO está mandando chovar, substituir aqui assim, ó. Tirar essa parte aqui que vai ter alguma jogabilidade pós, né? Vai ter. Tirar essas mãos aqui. Começar aqui, por exemplo, sabe? Aí, tipo, eu gosto de mandar reto nesses caras. Óbvio que eu vou fazer tribet size com o topo do topo, né? Óbvio, que daí eu quero trazer o cara para o jogo. Mas aí eu já prefiro chovar, tipo, mãos como essa, assim, que vai dar os mesmos 10, mas eu vou estar chovando mãos que eu vou tomar qual pior. Aí eu já acho que vale a pena a gente chovar amplo, sim. Porque daí muda. Fiz errado aqui, né? Tipo, eu não vejo problema em você pegar, por exemplo, um valete dama off e chovar ele. Sabendo que você vai tomar call pior. Você vai tomar call, por exemplo, um dama 10. Aí eu já acho legal. Entendem essa adaptação? Concordam com essa adaptação? Que eu continuo com a minha opinião que contra esses caras a gente deve chovar muito mais os valores. Sim, eu concordo. Mas não vejo problema não de você chovar mais amplo, como está mandando aqui 10.2 ou até mesmo 12.8, como a gente chegou ali, de você, por exemplo, pegar ali o Ice 10 off e chovar ele, sabendo que você vai tomar call de Ice pior. Aí eu não vejo problema. Isso também é provado que a galera paga mais amplo por ser balde. Eu só não acho legal chovar com aquela parte do range ali.
Então, dentro de um estudo só, a gente consegue fazer aqui várias adaptações. E isso, se a gente for parar para pensar, não serve só para o spot do bebê para o SB, como está sendo estudado hoje, não. Ele serve, sim, para um estudo geral, praticamente, de torneios baldes. Lembrar que o cara, quando ele está te cobrindo, ele tem uma tendência de te dar call mais amplo. E eu não estou querendo engessar ninguém aqui, não. Eu só estou querendo, até de repente, até soltar um pouco mais o braço. Pô, esse torneio aqui é balde, vou mandar o meu rei valete suited, porque eu sei que esse cara tem muita possibilidade de me pagar com rei 10, com rei 9. Então, existem combos piores que ele te pagaria, por exemplo. Aí eu acho que vale a pena. Só não acho que vale a pena a gente chovar, por exemplo, esse outro comparativo aqui de GTO que está mostrando, né? Esses combos aqui, eu acredito que não vale a pena da gente chovar, pelo simples motivo da gente saber que a gente vai tomar o call muito mais rápido e que não tem combos que ele vai descer ali que a gente vai estar ganhando, sabe? A gente sempre vai ter que estar correndo. A gente vai encontrar live cars, né, com 40, 60, vai, mas a gente vai estar sempre atrás. Então, eu particularmente prefiro essa adaptação aí para os torneios baldes. Podemos ir para o próximo spot? Que a gente já está com quase 1 hora de aula aí já. Pode ser? Acho que pode. Estamos tendo uma pequena falha de comunicação aí, mas a gente chega lá. Peguei uma range aqui completamente fora da casinha. Se você pegar a tabela GTO, 30 blinds efetivos, tá? O 8 Duke Off no GTO, USB fazendo raise, o GTO fala para a gente que o 8 Duke Off é fold reto. Aqui a gente vai passar sempre a ler a HUD, né? É o mais importante de tudo, né? Primeiramente ler a HUD. Então veja que eu sinalizei algumas coisas ali. Primeiro, esse cara folda 59%. Tá tribet. Esse cara abre 87% do range do SB. E ele tem 20, cadê o limp do SB dele? Foi 9 de 47. Ou seja, esse cara pega esse range aqui, ó. Esse range aqui em específico, no qual eu estou sinalizando para vocês que tem limp, raise fold, raise call, limp fold, limp call, fold reto, tem várias situações aqui, né? Eu somando o que ele deveria estar fazendo, limp fold, o que ele deveria estar fazendo, limp call, o que ele deveria estar fazendo, raise fold, o que ele deveria estar fazendo, raise call, e até mesmo limp chove, se eu somar todos esses percentuais, o que esse cara está fazendo? Pô, gente, me ajuda aí. Colabora aí comigo, Paula, fica boa? Tem que betar. Calma. Vamos primeiro só tentar responder primeiro a pergunta que eu fiz. Olha aqui a tabela que eu estou mostrando para vocês. Ele deveria ter 30 blinds efetivos. No range dele, ele deveria ter limp chove. Ele deveria ter limp call, ele deveria ter limp fold, ele deveria ter raise fold, ele deveria ter raise call.
É isso que ele deveria ter. A pergunta que eu faço novamente, esse range todo, com todas essas ferramentas que ele deveria estar fazendo, o que ele está fazendo? Ele está fazendo isso daí? Não, não tá. Não. Ele está pegando tudo isso daí e fazendo raise. Concordam comigo? Concordo. Se eu pegar aqui essa mesma tabelinha, ó, só um comparativo para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. Deixa eu abrir aqui para vocês. Por que não abriu? Senhoras e senhores, cadê você? Aqui. Vou pegar aqui um comparativo para vocês entenderem essa tabela. Mais ou menos. Mais ou menos. Bem mais ou menos. O raise dele é 86%, né? Ó, vamos comparar aqui com a tabelinha GTO. Vamos pegar lá a tabelinha de 30 blinds. Vamos colocar aqui do ladinho. 30 blinds, ó, aqui, ó. Ó a tabelinha de 30 blinds aqui, ó. Ó aqui. Olha aqui os folds dele. Se baseia nos folds aqui, ó. Ó. Eu não tinha feito isso antes, não, tá? Eu não fiz na aula anterior. Foi muito mais um feeling, né? Tanto é que aqui está entrando, por exemplo, 5 e 3 off, aqui não. Mas, resumidamente, olha só tudo que as ferramentas que ele deveria estar usando. E quando ele tem 86% de raise, o que ele está fazendo com todas essas mãos? Pega tudo isso aí na rede. Pega tudo isso daqui da raise. Ponto. E as que era para foldar, ele limpa. É isso que eu ia falar. E quando ele limpa, ele estava limpando essa parte branca aí, ó. Provavelmente seja isso, tá? Então, aqui a gente passa o GTO versus o exploit. Aqui sim, tem muito de exploit aqui. Muito. E a gente tem que ter essa percepção, porque diversas vezes a gente vai se deparar com o vilão fazendo 80, 85% de raise do USB. Vai pegar. Com um pouco limp, por exemplo. Vai pegar. Então, aqui está aprovado 2 carrentes. É uma amostragem bem boa, tá? Eu não consegui carregar a HUD para ver a amostragem dele. Carregou agora. Aqui é SB. Olha lá. Na outra aula eu usei um comparativo que ele tinha feito 18 raise de 20 possibilidades. Na verdade, foi 20 de 23. Ele fez raise first 20 vezes de 23 possibilidades. Vou foldar o 8-2 contra um cara desse? Vamos voltar lá para o PowerPoint. Olha o fold para tribet dele. 59%. E aí? O que vocês acham de eu ter tribetado essa mão aí? E olha a size que eu fiz, tá? Não foi nem... Nice tribet. Não foi nem 3x. Foi 2.6, 2.7. Aí que entra. 2.5. Aí Aí que que entra. entra. Eu estaria tribetando aquele cara lá que folda pouco. Imagina esse aí. Então, mas aí lá você estaria tribetando errado. Aqui você estaria... Aqui é uma mão que a gente já viu que no GTO, pela tabela de GTO, seria fold, né? Seria fold. Só que agora a gente está falando sim de exploit. Exploit significa o quê? Você ter uma database carregada de mãos para você, quando chegue na mesa, tenha muita mão dos caras, como eu tenho 2 carrinhos desse cara. Pô, esse cara, todo SB que ele abrir no meu bebê, ele vai tomar tribet N2, parceiro. N2. Para ter a certeza se eu poderia tribetar ele ou não, eu também rodei a mão no HRC, né?
Também rodei a mão. E olha lá. Claro que fiz o lock. O número aqui, infelizmente, está um pouquinho pequeno, mas vocês conseguem notar que aqui tem um lock de 87% de raise com o cadeado, né? Travei ali o range dele para poder calcular o quanto eu poderia tribetar. Eu posso tribetar pouco ele, viu? Dá uma olhadinha aí no range que eu posso tribetar ele. Em Caraca. cima é o range que eu posso tribetar e embaixo é o range que ele vai estar me dando call na tribet. Tá? Que eu 100% também eu posso tribetar N2 contra esse cara. Eu tribetei o 8 Duque. Olha quanto que é o EV da tribet do 8 Duque. Tribet size. Olha lá o EV da tribet contra esse cara. Só que aqui a gente também está num outro cenário diferente, que é muito importante frisar. Muito. Aqui sou eu que estou cobrindo ele. Aqui também é um torneio Balt, no qual eu estou cobrindo ele. E aqui já não é mais nem early game e nem middle game. Aqui é reta final. Do torneio Balt Builder 750. Não sei dizer para você quantos lefts era, mas já era bem avançado, porque eu consigo ver aqui as blinds estavam 5 mil, 10 mil. Está bem avançado esse torneio. Então, passando para a versão exploit da coisa, percebam o quanto que muda, né? Tipo, é um jogo de pessoas, gente, que é isso que eu sempre falo, por isso que eu quero aprender muito sobre o MDA para trazer esse conteúdo para vocês. Por isso que eu estou pagando aulas caríssimas para aprender a rodar esse MDA de uma maneira correta, da maneira certa. Porque é um jogo de pessoas. Uma coisa é eu estar jogando aquele spot de valete 6 no qual eu dei um fold completamente errado no automático e que eu tenho um conhecimento técnico de saber que eu não posso foldar nada lá para mini raise. Aquilo foi falta de atenção, com certeza. E dentro da minha falta de atenção, a gente conseguiu estudar N situações. Agora eu estou num cenário completamente diferente. Estou num cenário onde o cara pega aonde ele deveria estar dando limp, aonde ele deveria estar dando, né, limp shove, limp call, limp fold, raise call, raise fold, onde ele deveria ter tudo isso daí, e o cara simplesmente está pegando 86%, pegando todo aquele range lá e fazendo raise. E aí, contra esse cara, pode tribetar N2. Só que lembrando, ele também tem que ter o fold 60% para tribet, né? Não vai pegar aquele carinha lá que, mesmo se fosse aquele carinha, né, que folda 42% para tribet, mas que nesse cenário aqui, ele estivesse cobrindo você, e ele abre 86%. O que você vai poder ampliar nesse caso? Bora? Quem prestou atenção na aula aí vai saber responder fácil. Vou de novo repetir a pergunta. Arrisca, responde qualquer coisa. Vamos dizer que esse cara tivesse 60 blinds, o NARS SS tivesse 60 blinds, eu tivesse 30. Ele está me cobrindo. Ele abre 87% do USB contra o BB. Vou pegar todos os ais, todos os chovaneiros, todos os reis, a linha do valete. A gente vai Pegar poder, aqui. sim. Mas a gente vai poder, contra o cara que, se ele não foldasse 60% para tribet, a gente vai poder estar fazendo tribet size, nesse caso, por exemplo, com o 8 Duque off? Não. Não, aí não dá. Não, aí não dá. Aí, no caso, Mas também, na versão exploit,
qual range que a gente pode estar ampliando. A gente pode estar ampliando o range de call, a gente pode estar ampliando o range de size, de tribet size, a gente pode estar ampliando o range de tribet shove. Quais dessas... Eu ampliaria o range de call. Praticamente daria call com quase todo o baralho. Cara, aí você vai ampliar contra esse cara de 87% é diferente de quanto o cara de 60%. Aí Acho que é contra mais esse fácil ampliar o cara, range de tribet, né? você Tribet O show. range de tribet. tribet size, Não, tribet eu shove. entendi errado. Eu respondi Tribet como se show. tivesse... Eu faria tribet size pelo fold na c-bet dele, que também é alto, né? 54 não é o extremo, né? Não É. realmente não é o extremo. Definitivamente não vai ser uma... É alto, sim, para gente que sabe que deveria estar podando, tipo, 35, 40 só, né? E ainda assim a gente sabe que 100% do field não defende MDF do que deveria defender flop, né? Mas ainda assim, o que eu quero dizer para vocês aqui é que numa versão exploit, a gente passando isso do GTO para o exploit, a gente vai poder ampliar nesse cenário que eu inverti os stacks, ele cobrindo a gente não vai poder ampliar o range de tribet size como eu fiz aí. A gente vai poder ampliar o range de tribet shove. Percebam que eu estou pegando o cenário do primeiro spot, colocando agora aquele cara aqui, aquele stack daquele cara aqui, com o fold de tribet daquele cara aqui. Mas eu não estou pegando os 60% que aquele cara abre. Eu estou colocando ele fazendo raise de 87%. E aí muda, né? Só para a gente ter aí mais, na hora que der meio-dia a gente finaliza essa aula. Basicamente o que eu estou querendo mostrar para vocês é isso daqui, ó. Vamos lá. Vamos pegar lá aquela mão, né? Vamos pegar aqui essa mão. E vamos fazer o seguinte com ela. Deixa eu só pensar para não fazer errado. Tá. Primeira coisa, tenho que tirar aqui o cadeado desse range. Quero ampliar esse range para 87. Só que eu não sei se vai rodar porque está com cadeado. Vamos ver. Vamos ver se vai mudar ali o range. Mudou. Olha aí o que eu queria mostrar para vocês. Olha o range de chove como foi ampliado de 10 para 17. E aí também vai entrar aquela coisa da gente tirar essa parte de baixo, mas ampliar muito além a parte de cima. Ô, Rafa, mas deixa eu fazer uma pergunta. Por exemplo, entrou mais os combos de equidade robusta aqui embaixo, que é os connector suited, mas não entrou lá em cima, por exemplo, o AS 9, o Rei 10, você sabe me dizer por quê? Porque a gente não, de Sim, baixo, a gente não sei. bloqueia o Sim, tempo. porque aqui é o cenário dos stacks são diferentes, né? O que eu devo fazer é o seguinte, para explicar melhor, mesmo que a gente fique um tempinho a mais aí. Vamos pegar aqui essa rede. Que eu, na minha cabeça, explicando assim, achei que vocês conseguiriam visualizar. A gente já chegou na conclusão que aqui, beleza, a tribet contra esse cara vai ser 100%. E nem precisa ser size alta, porque ele folga 60%, né? Então, eu vou pegar essa mão, fechar essa daqui, pode ver esse range, vou colar aqui. Olha como era a reta final, né? Olha o tamanho que já estão os baldes. Isso daqui devia ser tipo semi. Sacou? Tipo semi no final. Semi-FT. Vamos colocar aqui next. Ele fez size de 2,60.
2.6 blinds, né? Tá, 2.6 blinds. Eu quero colocar a situação de bet size para 7 BB. E quero colocar também all-in. Não dá. Tem que colocar uma vírgula, né? Coloca todo o seu stack aí. O valor do seu stack. Dá o vírgula, coloca o valor do seu stack. Não, precisa não. Pode botar vírgula e all-in. Mas tá dando vermelho. Não sei All-in por precisa quê. do hífen no meio. Precisa do hífen. All. Não precisa nem dar espaço não, ô, Rafa. Bota só o tracinho do meio. Não precisa dar espaço Isso, não. próximo all-in. Pronto, all-in. Pronto, ele vai me dar as duas situações aí. Tá. 7BB. A única coisa que a gente vai fazer vamos ter que fazer o lock ali, né? Tá. Então, aqui, a gente já viu que ele fez raise. Vamos ajustar a primeira coisa, o range. 87%. Isso a gente já viu. Certo? Deveria colocar um pezinho ali, não vai ser 1% que vai fazer diferença. Vou dar um finish e vou deixar rodar. Esse é o primeiro lock que eu fiz. Beleza? Beleza. Vamos ver aqui então. Quais as opções? Olha lá. Call. Tem um pouquinho de range de call. Certo? Tem um pouquinho de range de tribet size. Olha lá. E olha o tamanho do range de choro. É tudo na cabeça dele. É isso que eu estou querendo dizer para vocês. Detalhe. Esse cara, essa adaptação que eu quero fazer. Esse cara, ele folda bastante, né? Ou seja, se a gente fazer aqui a regrinha de 3 lá, pegar, fazer todo o cálculo, que ele folda 60% para tribet, ele vai reagir com 40% do que ele abriu, blá, 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 vai chegar aqui nesses... Vai dar um pouco mais, na verdade, né? Vai dar menos, na verdade, de 17,6. O cara que está foldando 60, né? Talvez eu não consiga fazer essa regra de 3, eu preciso ser honesto com vocês. Eu gostaria de conseguir fazer essa regra de 3 agora. Basicamente, ô, Rafa, Tô fazendo aqui a regrinha de 3. Faz uma regrinha de 3 aí pra gente aí, até se puder ir falando como você está fazendo, para ficar gravado na aula, só para entender o MDF dessa situação. Então, se o cara folda 60% para tribet, e lá nem tá falando para tribet all-in, né? Tá falando para tribet size, mas tudo bem, beleza, vamos manter os 60% porque existe uma tendência de aumentar quando é o all-in, tá? Então, deve chegar mesmo nesses 17%. Agora, o que eu quero inverter aqui é descobrir o que eu posso continuar dando chope quando esse cara tem um fold para tribet de 42% naquele cenário lá. No cenário como se fosse o outro cara. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer um outro lock, certo? Eu tenho que pegar aqui, vir aqui pegar a paradinha do 100%, já tá, e vim colocando aqui o 100%. Vamos dizer que é aquele cara, né? E que ele está cobrindo a gente. Eu vou mudar os stacks também, vou ter que voltar para mudar os stacks, eu acho que não dá para mudar aqui. É isso que eu vou ter que fazer, vou ter que rodar novamente a mão. Bom, já vimos uma coisa ali que a gente pode estar no cenário que a gente estava,
a tribet size, ela tem tribet size, mas na verdade seria mais certeiro ainda se eu tivesse dado tribet show, né? Isso GTO contra aquele cara, né? Mostrando isso. Mas a minha Isso mão muda era... muito. Isso muda muito quando a pessoa está próxima ali de alguma bolha, assim. Muda mais ainda, né? Vai mudar mais ainda, você está pressionando o cara cobrindo, né? Agora, a grande questão que eu quero, o ponto que eu quero chegar com vocês aqui é o seguinte: vamos mudar os stacks. Então, vamos inverter. Vamos dizer que ele tivesse o meu stack e eu tivesse um stack menor, né? Vamos pegar aqui um stack parecido com o dele, que era esse daqui. Inverter a situação. Vai mudar muito, né? Mesmo ele tendo ali aquele raise. Com Mas no caso, certeza. a gente É estaria pressionado, isso, não ele. é isso que eu quero descobrir. É isso mas aqui eu não estou calculando ICM, né? Beleza, vamos manter o mesmo range, bonitinho. E vamos rodar essa mão. Vamos ver o que muda agora. Agora eu já não posso dar mais tanto ao win. Nossa. Eu já não posso dar mais tanto ao win. Mas eu continuo tendo um range bem amplo de tribet contra ele. Detalhe, aqui está falando GTO, que é o que ele vai reagir para minha tribet size, tá? Ó, tá falando que ele vai defender aqui, não de for bet, sim de Tá call, preparada para sair, se for possível? com todas essas mãos, certo? Detalhe, esse cara não defende tudo isso com call, muito menos com for bet shove. For bet shove dele, a gente vai fazer um lock aqui. Vamos lá. Estamos chegando onde eu quero. For bet shove. Primeiro, esse cara só vai forbetar shove valor. Não mais. Talvez aqui assim, ó. Tá? E vou travar. Esse cara não vai longe disso, não vai além disso. O call dele, Patribet, já vimos também que, vamos dizer, pegar lá o cenário do cara que não tá foldando tanto, mas também vamos colocar aqui quem faz a regrinha de 3 aí para mim. Vamos dizer que o cara defenda lá, que ele folda só os 42% de tribet. Quem faz a regrinha de 3 aí, que o Rafa na regrinha de 3 é um ou outro. Ah, desculpa a vergonha. No esquema, pode fazer, você escreveu? Vai dar isso? Vai dar isso mais ou menos, né? Na regrinha de 3, não vai dar mais ou menos isso? Defesa? Alô? Foi isso. Tá, mas aqui vamos para o intuitivo. A gente tribetando esse cara, vocês acham realmente que, tipo, rei 3 off vai pagar? Tribete? Você acha que essas mãos aqui ele vai pagar? Mas não vai Não. mesmo. Não vai mesmo. Ele vai foldar essas mãos para tribete. Ô, Rafa, na HUD tem como ver a fold para tribet dele 2 small blind? Porque esse 40% é geral, né? É E ele abre overall. pouco no EP. É overall. Ele deve foldar muito mais. Mas eu já limpei bastante coisa aqui. Vou limpar até um pouco mais. Vou limpar até um pouco mais aqui, ó. E vou manter mais ou menos esse range aqui de continuação dele. E agora, de novo com o cadeado, a gente vai pegar e vai rodar. E vamos ver o que vai falar para a gente.
Olha lá para onde foi parar agora a nossa tribete. Qualquer dois guardanapos. Qualquer dois guardanapos. Se a carta Isso. viesse branca, eu acho que estaria tribetando também. Isso daqui tribete size, né? Isso daqui tribete size. Continua dando aquele 0,28 de EV. E o nosso show, Rafa? Aí teria que também fazer todo o range aqui, porque tem que travar o cadeado, porque aí cobrindo, entra naquela situação dele pagar um pouco mais, né? Então ele vai abrir, mas cobrindo ele vai dar mais call, né? Então entra em todo aquele estudo que a gente já fez, que eles pagam, né? Ó. Então aí eu acho que vai diminuir o nosso range de show. Eu acho que vai te pagar com todos os pares, não? É mais for balde? Travou, gente. Vamos ver. Ó, vai diminuir muito. Que entra em tudo aquilo que, por exemplo, o Douglas escreveu lá, tal. Quando vocês entendem a diferença no exploit quando tá, por exemplo, numa reta final, a gente sendo coberto ou quando a gente está cobrindo? Por exemplo, o que eu coloquei ali de forbet quando o cara está cobrindo a gente, ele pode ser aquele forbet muito mais amplo que aquilo. Sacou? Esse estudo a gente ficaria aqui 2 horas para destrinchar essa mão de verdade, chegar numa conclusão. Mas o que importa realmente de tudo isso daqui? O que importa de realmente tudo isso daqui? O que a gente consegue tirar de lição disso? De tudo que a gente viu hoje? A gente tem que ser mais agressivo, tem que ser mais ativo Sim, A gente tem que olhar quem que a gente tá jogando, né? Com o vilão, o perfil do vilão. isso. Então, as duas respostas são muito boas, mas de um resumo geral, o que eu quis passar na aula de hoje para vocês é defesa de BB versus SB, utiliza o GTO 98% das vezes. Qual vai ser os 2% das vezes que você vai passar por exploit quando você encontrar um cenário como esse? Um cenário que você está já em reta final, um cenário que você está cobrindo o cara, um cenário que o cara faz 87% de risco do SB. Então, não só isso, é saber que quando você está cobrindo os caras numa reta final, numa ali 40 left em diante, é começar a ler a HUD do cara inteiro e entender aonde você vai explorar ele. Bom, esse cara aqui era muito explorável na Blind War, porque tá claro que eu tenho que tribetar ele to ele fazendo isso. Porque ele folda 60% para tribet. Porque ele simplesmente faz 87% de easy. E ponto. Rafa, nesse mesmo cenário, mas só que fosse blind 200, 250, middle game, você faria o mesmo? Faria contra esse cara, eu faria. Contra esse cara, eu faria, acho que quase que todas as situações. Não vou fazer early game, né? Porque daí as fichas que se ganham em early game não vão fazer diferença para mim. Não são relevantes. Não tem Mas tribet light em early ótimo. game. Não tem tribet light em early game. Rafa, Oi. nesse caso não faria diferença, por exemplo, talvez se fosse muito comum. Acho que em balde faria um pouquinho de diferença. Não faria? Você está cobrindo, você passa a cobrir mais gente, você passa a ter... Mas no early game não, né, cara? No early game não, porque ainda vai ter reentradas, né? Tipo, esse cara não tá muito preocupado aí, né? Então, no early game não existe tribet light early game. Essa situação aqui já é mais para quando o torneio tá. Eu vou poder tribetar into esse cara para quando o torneio tá mais afunilando mesmo. Tipo, já chegou ali, sei lá, 80 left, 100 left talvez. Já dê para começar a fazer muito mais, né? Quando ele cai, nesse caso, já passa a ser prejuízo para ele, em vez de ganho. Poderíamos até falar que quando acabasse o late register, as reentradas, aí eles já começam a jogar mais durinho, né? Aí já começam a ter medo, né? Porque sendo uma situação de early game onde ele vai poder reentrar, ele desce com qualquer duas, se dá format show com qualquer duas ali, tipo. Ele só quer reentrar, entendeu?
Então, você não tem motivo para fazer isso, você não tem incentivo para fazer isso. Para a gente finalizar, acabamos estendendo bem, né? Já estamos aí com, acredito eu, com 1h30 de aula. Alguns insights que eu quero deixar aqui para vocês, e na próxima aula, que vai ser continuação ainda de Blind War, mas jogando versus Limp, eu quero deixar apenas alguns insights, né? E prestem bastante atenção. Então, tomou Limp do SB? Punir quase que 100% das vezes. Limp do SB. Cara, tomou Limp, 3,5, tá ali, ó, sais utilizada para punir, mínimo 3,5. E quando estamos em efetivos maiores, tipo 60, 70, 80, a gente pode ir para 4x sem problema. 4x, 4,5, não tem problema. O importante é você punir. Tomou Limp, pune. Tomou Limp, pune. Com uma restrição aí, vamos dizer. Aqui saiu algumas coisas escritas erradas ali, eu vou ler e vou tentar explicar. Ter atenção se o vilão é reggae. Se é reggae bom. Ter atenção se o vilão é reggae bom. Por quê? O vilão que é reggae bom, ele vai ter no range dele limp e chove. Então, nesse caso, vamos utilizar a tabela GTO mesmo. E não punir 100%. Quando o reggae é bom, quando o cara tem no arsenal dele o limp chove, aí a gente vai punir só o que a tabela GTO tá mandando punir. O que a tabela GTO tá mandando dar check behind, a gente vai dar check behind. Mas, no resumo final da ópera para esses insights nos limites até 22, qual o percentual do field que é reg bom? 3%. 3 a 5% limite. Ou seja, se você punir 100% das vezes, mesmo que você esteja punindo esse reg bom, você ainda continua ganhando dinheiro. Mesmo você punindo ele e tomando chope para tendo que foldar, você ainda assim vai estar imprimindo dinheiro. Você vai estar ganhando muito EV fazendo isso. Então, tomou limp, pune. Vai estar, isso é um insight, tá? Que fique muito claro, isso é um insight. Se você estiver fazendo o que a tabela GTO estiver mandando você fazer, só para deixar muito claro, não vai estar errado. Não vai ser leak. Mas, se você pegar lá a tabelinha, se acaso der certo de conseguir fechar essa tabela aqui para vocês começarem a utilizar elas, conseguir fechar lá com a Wide, vocês vão ter na tabela tudo que vocês têm que punir, né? Até isso a tabela mostra, né? Tipo, se eu pegar aqui a tabela, por exemplo, e pegar BB versus SB limp, olha lá, a gente vai ter tudo que a gente tem que fazer aqui também, né? No GTO. De stacks, para você ter uma ideia, de 10 até 60 blinds. E vai ter muito raise, né? Muito raise. Tem bastante check behind também. Claro que tem. Mas vai ter muito mais raise com a parte off, principalmente. E alguns check behinds com a parte suit. Isso GTO. Se você estiver fazendo GTO, não está errado. Mas eu deixei um insight para vocês. Por quê? Porque o GTO trabalha, quando se monta uma tabela dessa GTO, ele está montando GTO versus o cara jogando GTO do outro lado. Ou seja, o cara tem todo aquele arsenal de limp fold, limp shove, limp call. Então, a reação aqui está sendo em cima do que o SB deveria estar fazendo. Agora, lembrando que quem tem, por exemplo, range de limp chove, por exemplo, é só os reg bons. Malemar, reg medianos fazem isso.
Ou seja, vamos aí para 10% de field, talvez. Então, isso é um insight. Vai estar errado se você utilizar a tabela? Jamais. Vai ser leak? Jamais. Mas se você pegar esse insight aqui e colocar em prática, eu tenho a certeza que você vai estar ganhando mais EV do que propriamente jogando GTO. A não ser que você já esteja jogando, por exemplo, uma reta final de 55, uma reta final de 44, uma reta final até mesmo de um 22. Até mesmo uma reta final ali, sei lá, né? Um 109. Aí, tipo, aí a coisa muda. Aí o cenário muda. Aí eu acho legal você esquecer esses insights aqui e sim, fazer o que a tabela GTO manda. Porque daí lá numa reta final dessa vai ter a maior parte dos caras são bons, jogam o GTO, têm acesso às tabelas, estão fazendo o que as tabelas estão mandando fazer. Eu acho legal. Os limites ali até 11, cara, muito pouco, né? E por isso que a gente tem que ter os notes de quem são caras que jogam para time, esse cara que tem acesso à tabela, tá fazendo o que tem que fazer mesmo. E é isso. A dica final, para a gente encerrar a aula de hoje, fica esse insight e fica também a dica de vocês pegarem tabela GTO e utilizarem ela todinha para o pré-flop. Que isso já vai ser o suficiente para fazer vocês ganharem dinheiro. Abram o que tem que abrir, tribetem o que tem que tribetar, façam tribet steal com o que tem que fazer, façam rechove principalmente com o que tem que rechovar. É a ferramenta que mais se ganha dinheiro pré-flop e vai ser o suficiente para se ganhar dinheiro. Tá bom? Forte abraço para vocês, espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje e eu tenha conseguido agregar algo a mais no jogo de vocês aí. E até semana que vem. GL Máximo, forte abraço. Valeu, Rafa. Abraço. Valeu, obrigadão. Valeu, GL. falou.